Olá, concurseiros, tudo bem? Meu nome é Rodrigo de Almeida e vim aqui trazer esse aulão para vocês. É um aulão de administração para o seu concurso público. São alguns pontos, alguns temas quentes que sempre caem em concurso e nós estamos aqui trazendo para você que com certeza vai te ajudar no seu concurso público. A nossa intenção é realmente fazer você passar no concurso público. Então, se você tiver aí com essa vontade, com essa garra, venha com a gente. A única coisa que nós pedimos é que você, se não for inscrito no nosso canal, que você se inscreva e também curta e compartilhe esse vídeo aqui, que com certeza vai servir também para outras pessoas. Qual que é o nosso intuito? O nosso intuito sempre é trazer questões e através dessas questões você conseguir pegar muita teoria com a gente. Nós sabemos que na hora da sua prova o que chega lá são questões. Não adianta nós passarmos muita teoria para você se o que você vai ver lá no domingo da sua prova ou no sábado da sua prova vai ser lá questões. Então nós trazemos questões e com essas questões nós conseguimos aí ajudar vocês na hora da sua prova. Vamos trazendo ali algumas teorias, então já vamos começar com questão para não ficar enrolando vocês, tá bom? Dentre os teóricos abaixo, é fundamental reconhecer quem se destacou notavelmente por desenvolver o conceito de burocracia e suas características, moldando nossa compreensão da organização moderna. Explore cuidadosamente as opções fornecidas e indique aquela que se encaixa nesse contexto. Pessoal, basicamente está perguntando quem é o teórico que trouxe para a gente o conceito de burocracia. Sempre que vocês ouvirem falar de burocracia, lembrem-se de Max Weber. Ele é um dos principais teóricos que sempre cai em prova. Quando você ouvir lá, quando alguma coisa que fala de burocracia, lembre de Max Weber. Tem gente que fala Max Weber, pessoal. Eu não estou preocupado muito com a forma como você vai falar a palavra. Eu estou preocupado em ajudar vocês a passar no concurso público. Entenda isso. Nosso papel é ajudar você a pegar esses macetes da banca. Então, sempre que cair para você lá, falando de Max Weber, você já vai linkar com o termo burocracia. Ah, Rodrigo, mas e o Karl Marx, igual tá aí falando de Karl Marx? Pessoal, ele teve uma análise aí de compreensão crítica de exploração por igualdade. Essa que é a função dele, exploração por igualdade. Então não é Karl Marx, nós já sabemos que é Max Weber, mas eu quero falar um pouquinho para vocês de cada um, só para vocês terem essa noção, para você não ficar às vezes desesperado com alguns nomes que podem vir na hora da sua prova. Sempre que você ouvir falar de Adam Smith, lembre-se, mercado livre e autorregulamentação econômica. Até hoje ressoam alguns requisitos desses ideais que ele tem, que é sobre os ideais de mercado livre e de autorregulamentação. Então, sempre que você ouvir sobre Adam Smith, lembre-se de mercado livre e autorregulamentação. Então, com certeza, a letra C é o nosso gabarito, que é Max Weber ou Max Weber, né, como vocês queiram falar. Como eu sempre digo para vocês, eu não estou preocupado com o nome que você está dando, qual é a sua pronúncia, nós estamos preocupados em você marcar a bolinha certa na hora da sua prova. Esse que é o foco aqui do nosso canal, ajudar você a passar no seu concurso público. Então vamos lá, letra D, fala de Emily Durkheim. Emily Durkheim fala de quê, pessoal? Sempre que você ouvir falar sobre interação social, sempre que você ouvir falar sobre solidariedade, instituição de sociedade, ele foi um pioneiro na sociologia. Então, Emily Durkheim com certeza não é o nosso gabarito, mas eu quero passar para vocês, para que na hora de prova vocês não passarem aperto aí com alguns nomes. E o John Locke, ele já teve um pensamento mais político, mais preocupado com a democracia no governo, são direitos individuais. Lembra que John Locke, né, se preocupava com direitos individuais. Então, não é também o nosso gabarito. O que eu quero trazer para vocês, pessoal? Quero trazer para vocês que vocês pensem que toda vez que vocês ouvirem falar de Max Weber, vocês vão linká-lo com burocracia. Não se esqueça disso. Rodrigo, é muito simples isso. Isso pode te ajudar muito na hora de uma prova. Imagina que você aí está fazendo uma pergunta, tem uma questão com 5 alternativas. Você tem certeza que 3 não são? Uma delas é o Max Weber, você já pode marcar outra alternativa. É isso que eu quero trazer para vocês. Forma de você conseguir chegar no seu gabarito
de uma forma tranquila, sem às vezes querer pegar um caminhão de teoria. Estamos aqui para ajudar vocês. Vamos trazendo aí mais uma questão. O que nós fazemos aqui é trazer questões para vocês. Qual das seguintes características é um componente fundamental do modelo de burocracia ideal, de acordo com Max Weber? Está falando de modelo de burocracia ideal. Pessoal, toda vez que vocês pensarem em burocracia, vocês têm que pensar em centralizar, parar com patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? É a escolha de pessoas. Antigamente o patrimonialismo, falo antigamente, mas hoje em dia também tem, né? O patrimonialismo fazia o quê? O governante, ele se achava dono da coisa pública. Isso fazia com que ele escolhesse quem ele quisesse para trabalhar. Ele podia escolher um parente, um amigo, um vizinho, fazer favor. Ele não tinha diferença entre o patrimônio dele, o patrimônio do governo, o patrimônio público. Não tinha essa diferença, ele não sabia diferenciar. Então, quando você pega lá a burocracia, tem muita gente que não gosta da burocracia. A burocracia é excelente, a burocracia te dá meritocracia. Você vai entrar no concurso público porque há burocracia, onde um concurseiro tem que ter, às vezes, lá a escolaridade que precisa, a idade que precisa, tirar uma nota, ser um dos melhores. Então é meritocracia, vem da burocracia. Então sempre que você ouvir falar lá de meritocracia, não, sempre que você ouvir falar de burocracia, está falando lá, linkado com Max Weber, eu já sei que dá certo. Agora vamos lá, está procurando coisas que estão certas. Centralização das decisões? Exatamente, centraliza as decisões, não descentraliza. Lembra que burocracia centraliza, então esse já é o nosso gabarito. Agora vamos lá, flexibilidade organizacional? Não, burocracia é algo mais rígido, não tem nada a ver com flexibilidade, então realmente não é o nosso gabarito. Vamos lá marcando errado aqui. Contratações baseadas em preferências pessoais? Não. Ali tem pura meritocracia, então não são contratações baseadas em preferências pessoais, mas sim por mérito, da mesma maneira que você está querendo passar num concurso público. Você vai passar num concurso público. Inovação contínua? Não. A burocracia não se inova. A burocracia ela é rígida, ela é inflexível, então não tem aí a inovação contínua. Adoção de decisões arbitrárias. Pessoal, sempre que você pensar em burocracia, você vai pensar em decisões pré-definidas. As decisões já foram definidas anteriormente. Isso que é burocracia. Com certeza também não é o nosso gabarito. Mas quando você lê lá as questões e você vê centralização de decisão, automaticamente você já viu ali a questão. É isso que eu falo com vocês. Vocês não têm que saber toda a teoria, mas se você tiver aquela noção, aquele norte correto, que é o que nós queremos trazer para vocês, com certeza você vai conseguir chegar no gabarito da sua prova. Vamos aí a mais uma questão. Ao analisar o modelo de burocracia ideal proposto por Max Weber, é possível identificar diversas características essenciais desse modelo. Dentre as opções abaixo, selecione aquela que não está alinhada com os princípios do modelo de burocracia ideal e justifique a sua escolha. Pessoal, uma pergunta muito interessante. A primeira coisa que eu tenho que pensar é que não está alinhada. Sempre digo a vocês, quando estão fazendo uma prova e colocam lá, a marca incorreta, exceto, o outro ali não está alinhado, está pedindo algo que é contrário à burocracia. Então você está pedindo, dentre as opções abaixo, selecione aquela que não está alinhada aos princípios do modelo de burocracia ideal. Então quer algo que não está voltado para a burocracia. Então provavelmente a letra A vai ser correta, a alternativa vai ser correta, o anunciado vai ser correto, mas já que ele está pedindo a incorreta, não vai ser o gabarito da questão. E é isso que acontece muito, o concurseiro desavisado, ele chega, está respondendo questões, ele vai lá e vê aquela alternativa está falando certo, ele vai e marca a alternativa, mas não é essa, ele está pedindo a incorreta. Vamos lá. Decisões baseadas em regra. A burocracia tem isso? Tem, sim, senhor. Decisões baseadas em regras. É o fundamento da burocracia. Tem regras. Então, esse não é o nosso gabarito, porque está correto. Ele quer o incorreto. Centralização de autoridade. Vocês lembram que eu falei que a gente centraliza? Burocracia centraliza. Então, também está correto. Não é o nosso gabarito. Vamos lá para a próxima?
contratações por preferências pessoais. Não, não, não. Aí não, contratação por preferência pessoal não tem nada a ver com burocracia, porque burocracia tem a ver com o quê? Burocracia tem a ver com meritocracia. Na questão anterior foi bem parecido, mas olha só como é que muda. Pede a que não está alinhado. Então esse aí sim, por estar errado, é o nosso gabarito. Hierarquia organizacional? Sim, a burocracia trabalha toda a hierarquia, saber quem manda em quem obedece quem, e aí vai seguindo o grau de hierarquia e o grau de burocracia daquela organização. Padronização de procedimentos, exatamente, pessoal, padronizar procedimentos. O que nós temos que tomar cuidado com questões assim? Porque são questões que têm 5 alternativas e 4 estão corretas. Você está com a cabeça cheia lá na sua prova, você leu a primeira, já lembrou que aquilo é incorreto, então não é. Daqui a pouco na terceira alternativa ali, que foi a última, foi a terceira, né? Vamos supor que é a última, que é a letra E, que é a alternativa que está incorreta. Você vai ter a alternativa correta e você começa a se confundir. E é isso que eu quero que vocês tenham. Calma na hora da prova. Nós vamos marcar aí, né, uma live com o professor Jardel, vamos dar alguns bizus para vocês, algumas ideias que não é só baseado em matéria, porque às vezes não é só isso, já ficamos sabendo de vários casos, de alunos, que pode ser o seu caso também, que na hora da prova chegou lá na porta do concurso, travou, não conseguiu entrar nem para fazer a prova e estava preparado. Estamos aqui para ajudar vocês em todos os momentos, não apenas para trazer teoria. Então, nós vamos fazer uma live com o professor Jardel, ele vai estar postando aqui com vocês o dia, a hora direitinho, e nós vamos ajudar vocês em vários aspectos, tá bom? Então, nós já sabemos aí que o gabarito é a letra C. Contratações ou preferências pessoais é o exceto, é o que não tem a ver com a burocracia. Vamos então para mais uma questão aí. Para compreender as características do modelo de burocracia ideal proposto por Max Weber, é crucial identificar os princípios subjacentes. Das opções abaixo, selecione aquela que não está alinhada com o contexto das características do modelo de burocracia. Pessoal, mais uma vez aí, não está, até grifei para vocês agora, não está alinhada com o contexto das características do modelo de burocracia. Então, é algo que não está com o modelo de burocracia. Vamos lá, promoção do favoritismo. Está alinhado? A burocracia promove o favoritismo? Não. Está querendo que não é correto? Está certo, então esse é o nosso gabarito. Está pedindo que não está de acordo com o modelo de burocracia, promoção, favoritismo. Agora, regras e regulamentos pré-definidos? Correto, então esse aí não é o nosso gabarito. Estrutura hierárquica clara? Correto. Letra D, imparcialidade nas decisões. Está, gente, correto. A alternativa fala que imparcialidade tem a ver com a burocracia, já que pede o que não tem a ver, também não é o nosso gabarito. E nós tomamos muito cuidado, porque às vezes aparece a palavra parcial. Qual que é a diferença de imparcial para parcial? Parcial é quando eu escolho um lado. Imagina você está lá vendo um jogo de futebol, tem 2 times, você é parcial, você torce para um dos 2 times. Uma pessoa imparcial é aquela pessoa que não se preocupa em qual time vai ganhar. Ele não está sendo parcial, não está escolhendo um lado. Então a burocracia trabalha isso, trabalha imparcialidade e não a parcialidade. Então também não é aí o nosso gabarito. Então o gabarito da questão realmente é a letra A, promoção. O favoritismo não está alinhado com o contexto do modelo de burocracia. Viu, pessoal? São questões que vão se repetindo, mas eu trago aqui para que vocês realmente vejam como cai em prova e como isso pode ajudar a vocês. Olá, concurseiro, você quer passar no concurso do IBGE, tanto efetivo como temporário? Quer mais aulas com o professor Rodrigo? Muitas aulas com o professor Rodrigo, aulas com o professor Jardel, aulas com a professora Esther, aulas com o professor Lorne de Informática, uma equipe que planejou tudinho, tudo voltado para o concurso do IBGE 2023? Ótimo, esse curso aqui tem 76 aulas já gravadas e eu garanto, até o final desse mês aqui teremos mais de 100 aulas, fora PDF, fora simulado, e muitas questões para você treinar, se quer realmente passar. Concurso IBGE 2023, concurso que mais aprova no IBGE é conosco. Agora voltamos para o professor Rodrigo. Com mais uma questão,
um texto um pouco maior, mas eu espero que vocês estejam preparados para ler, porque nós precisamos ler na hora da nossa prova, ler aí as nossas questões. O processo de planejamento de uma organização deve se orientar pelo estabelecimento dos meios necessários para a realização dos objetivos organizacionais traçados para o período de vigência do plano. Nesse processo, pessoal, o que nós temos numa organização, na administração? Nós temos o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Vou trazer até que isso aqui numa pirâmide para vocês, fica mais fácil de compreender. Quando eu falo de nível estratégico, lembre-se de uma coisa a longo prazo, porque é pela cúpula, tá lá em cima, tá vendo? É na ponta do iceberg, é na ponta aí da nossa pirâmide. São os diretores, são os principais atores daquela organização que planejam a longo prazo. Quando eu pego o nível tático, é como se fossem os gerentes. É como se fossem os gerentes que estão ali organizando setores, estão passando por setores. Então esse nível tático, ele é um nível intermediário, ele é médio prazo. E já o operacional já é realmente ali, é como se fosse o chão de fábrica, como se fosse aí o supervisor. O chão de fábrica ele estaria abaixo, que são aí os trabalhadores mesmo, que estão lá no chão da fábrica trabalhando, estariam um nível abaixo. O operacional é como se fossem os supervisores que estão ali supervisionando o setor. Então, quando nós falamos de nível estratégico, lembre-se que é a longo prazo, é uma visão mais ampla, uma visão muito acentuada, a visão mais acentuada lá na ponta mesmo, no nível operacional. Então, peguem isso com você, que já vai te ajudar a responder muita questão. Vamos lá. O nível estratégico trata as decisões relacionadas às unidades administrativas, no qual se desdobram as diretrizes estratégicas para cada setor da organização. Pessoal, o nível estratégico, como eu falei com vocês, o estratégico ele é a longo prazo, é uma organização como um todo. O tático é o intermediário, são setores, é o meio, né? Como vocês viram na foto lá. E o operacional já é a curto prazo, são tarefas mais específicas. Quando fala que o nível estratégico trata de decisões relacionadas ao quê? A unidade administrativa está falando de alguns setores. Então está falando, ó, cada setor da organização. Quando fala setor, lembra que o setor já é naquele meio, no nível do meio ali. Então, quando fala de setor na letra A, está falando não de estratégico, mas sim de tático. Ó. Se nós fôssemos trocar, o nível tático trata das decisões relacionadas às unidades administrativas, na qual se desdobram as diretrizes estratégicas para cada setor. Setor sim seria o tático, mas está falando que é o estratégico, então o gabarito está incorreto. Vamos no nível tático. O nível tático trata das decisões da organização que se envolve como um todo e tem um alcance a longo prazo? Não, aí foi trocado com a letra A, aí sim que seria o nível estratégico, então não é também o nosso gabarito. O nível operacional. O nível operacional toma as decisões de curto prazo, que cuidam da tradução das orientações táticas, ou seja, vem do estratégico, passa para o tático e vai para o operacional para os planos de execução das atividades cotidianas. Perfeito! Esse aí é o gabarito da nossa questão. Agora vamos aí para a letra D, para nós vermos se realmente está correto o que foi passado aí. Essa tem que estar incorreta. O nível tático estabelece as atividades e recursos que serão utilizados para realizar os objetivos estratégicos da organização? Não. Nível estratégico, objetivo estratégico é lá no nível estratégico, não é o nosso gabarito. E o nível estratégico toma as decisões cujo impacto acontece no médio prazo e servem de orientação para a base da pirâmide da gestão? Não. O nível estratégico é a longo prazo, ele vai servir como base para o tático e o tático vai passar para o nível estratégico, para o nível operacional. Então aí também não é o gabarito da nossa questão. Viu, pessoal? Nós temos o operacional, nós temos o tático e nós temos o estratégico. Você tendo isso em mente, aquela pirâmide, vou colocar a pirâmide de novo para nós aqui, ó. Aquela pirâmide que eu coloquei. Tenha isso na sua mente, estratégico, tático e operacional. Você ficando com essa imagem na sua mente já te ajuda a responder muitas e muitas questões. Vamos aí com mais uma questão, que nós estamos aqui para trazer questões e ajudar você na hora da sua prova. O planejamento que foca nos departamentos da organização pode ser definido por
Pessoal, departamento. Será que é o operacional? O operacional se preocupa com o departamento? Não. O operacional se preocupa lá com as tarefas, então não é operacional. Estratégico se preocupa com o departamento? Não. O estratégico vê a organização como um todo. Então, realmente não é o estratégico. Tático, sim, tático é o que vê realmente a organização por departamentos, é o nível ali do meio, né? Então é realmente o nível tático, institucional não, conceitual também não. Viram como é que isso cai em prova e cai de uma maneira bem tranquila? É só você ter essa visão daquela pirâmide que eu coloquei para vocês. Ter a visão da pirâmide, com certeza você consegue chegar aí no seu gabarito. Vamos aí para mais uma questão. O planejamento estratégico interage com 3 parâmetros: a visão de futuro, o ambiente externo e os fatores internos da organização. Indique uma característica fundamental do planejamento estratégico. Pessoal, foi bonito, foi um enunciado bonito, bem elaborado, mas o enunciado é só para a gente, às vezes, ficar com um pouco de receio da questão, porque basicamente o que a questão quer é: indique uma característica fundamental do planejamento estratégico. Agora vamos lá, planejamento estratégico envolve cada departamento de maneira específica? Não, aí seria o nível tático ou então o intermediário, mas não é aí. Voltado para curto prazo? Não, curto prazo é lá o operacional, então não é o curto prazo. Realizado pela gerência intermediária? Não, pessoal, realizado pela gerência intermediária seria o tático, seria o planejamento tático, não o planejamento estratégico, então também não é aí o nosso gabarito. Orientado para o futuro em um horizonte de longo prazo? Perfeitamente, pessoal. Sempre que nós falarmos de planejamento estratégico, tem que lembrar que longo prazo, nós temos uma visão de futuro, é definido pela cúpula da organização, quer dizer, para os gerentes principais, pelos diretores da empresa. É voltado o quê? Lembra-se disso. É voltado para eficácia e para efetividade. Tem que ser eficaz, tem que ser efetivo. E é voltado também para as relações com os clientes. E ele tem um aspecto mais o quê? Mais conceitual. É um aspecto mais de conceito. Não tem mais aquela técnica que tem lá no operacional, que eles conhecem mesmo. A técnica de como se fazer as coisas, não. O operacional que faz essa técnica. Quando nós vamos para o estratégico, é algo mais conceitual. Então aí, realmente, é o nosso gabarito orientado para o futuro em um horizonte de longo prazo. Conduzido pelos níveis baixos da gerência de supervisão? Não, né? Com certeza não. Não é conduzido aí pelos níveis baixos, muito pelo contrário, é orientado para o futuro e o feito aí pelos diretores, né, da empresa, são os principais diretores da organização. Vamos lá, pessoal? Não pare, não desista, continue conosco. Lembre-se sempre, concurso público vai escolher aquele cara que soube ter os macetes da banca. Às vezes não é a pessoa mais preparada. Com certeza você já viu pessoas que não estão tão preparadas como você, mas na hora da prova conseguiram lá a vaga delas e você não. Por quê? Ele às vezes conseguiu pegar os macetes da banca e é isso que nós estamos trazendo aqui para vocês. Vamos aí de mais uma questão, um estudinho de caso, nós temos aí, né, um exemplo e nós temos aí as alternativas. Vamos ler aí as questões. No contexto da administração pública, o princípio da eficiência desempenha um papel fundamental na busca por otimização dos recursos e alcance dos resultados. Considere a seguinte situação envolvendo os gestores Rodrigo e Jardel. Rodrigo e Jardel são responsáveis por projetos em um órgão público. Ambos têm o mesmo prazo e recursos para concluir suas tarefas. Rodrigo administra os recursos de maneira eficaz, atingindo todas as metas dentro do prazo estipulado. Por outro lado, Jardel encontra dificuldades em utilizar seus recursos e frequentemente ultrapassa o orçamento, atrasando suas entregas. Qual das seguintes alternativas melhor define o princípio da eficiência na administração pública? Olha que interessante, pessoal. Pegou um texto enorme, um texto motivacional, e é uma dica que eu dou para vocês. Chegou um texto, chegou uma historinha, vá lá de uma vez no comando da questão. Se você fosse lá no comando da questão, você já ia saber a resposta.
qual das seguintes alternativas melhor define o princípio da eficiência na administração pública? Usou 2 atores, fez um caso, criou uma história para tomar o seu tempo na hora da prova. Por isso que eu digo, pegou uma questão muito grande, vá no comando da questão. Esse texto foi só para tomar o seu tempo. Você vai ver ali, ó, qual das seguintes alternativas melhor define o princípio da eficiência. O que é ser eficiente? Ser eficiente é conseguir gastar menos valor ou menos tempo. Eficaz é fazer aquilo que foi mandado. Eficiente é ter uma economia, ter uma economicidade. Isso que é ser eficiente. Eficaz é você fazer aquilo que foi proposto, não importa quanto que você gaste. Agora, você fez gastando menos tempo, gastando menos dinheiro, você está sendo eficiente. Então, quando fala lá alternativa A, alcançar objetivos sem considerar a utilização de recursos, está sendo eficiente? Não, acabei de falar o que é ser eficiente. Se não está considerando a utilização dos recursos, não é eficiente. Realizar tarefas rapidamente, independentemente dos resultados alcançados. Não, se eu fui o quê? Eu fui eficaz. Eu fiz aquilo que me foi solicitado. Então esse também não é o nosso gabarito. Alcançar metas com o mínimo de desperdício de recursos. Olha só que bonito. Alcançar metas com o mínimo de desperdício de recursos. Falou que gastar menos, falou que ia ser econômico, aí sim está sendo eficiente. Priorizar a alocação de recursos em projetos de maior visibilidade? Não é? Eu queria parecer ser eficiente, né? Aí confundiu quando você fala assim, o fulano foi eficiente, é para aquele concurseiro que não está estudando, aquele cara que não é concurseiro, tem lá fazer prova na sorte, concurso público não é sorte. Então chegou lá, priorizar a alocação de recursos em projetos de maior visibilidade. Se eu alcançar um projeto de maior visibilidade, estou sendo eficiente. Não está sendo eficiente, não é o nosso gabarito. E aumentar a burocracia para garantir maior controle dos projetos. Eita! Nada a ver uma coisa com a outra. Pessoal, lembre-se, eficaz, fazer o que foi solicitado. Pronto. Fiz aquilo que foi solicitado. Me solicitou para fazer X, eu fiz X. Ok. Me solicitou para fazer X e eu gastei pouco, gastei menos, fui econômico, eu fui eficiente, então eu gastei menos. E efetivo? Efetivo é quando eu atendo aquilo que foi solicitado. Por exemplo, tem que vacinar, tem que ter uma vacina. Vacinar, a intenção é erradicar uma doença X. Então, precisa fazer 100 vacinas por 100 mil reais. Dando um exemplo. Aí você conseguiu vacinar 100 pessoas. Tá, vacinar 100 pessoas. Ok, vacinei as 100 pessoas, eu fui eficaz. Ao invés de eu gastar 100 reais, 100 mil reais, que eu falei, eu gastei 90 mil. Opa, fui eficiente e fui eficaz. Vacinei os 100 e gastei menos. Agora, eu erradiquei aquela doença? Sim, erradiquei. Fui efetivo. Não erradiquei, não fui efetivo. Então, com esse exemplo, você não vai esquecer mais. Eficaz, eficácia, né? Eficiência e efetividade. Ser eficaz, ser eficiente e ser efetivo. Então aí, vamos aí para mais uma questão para você não perder aí esse ritmo aí, a gente continuar aqui com questões. Considerando a gestão pública, 3 princípios frequentemente discutidos são eficiência, eficácia e efetividade, que eu acabei de posicionar vocês de uma maneira bem simples, bem resumida. Mas vamos lá. No contexto da obtenção de resultados concretos e duradouros, qual das opções a seguir melhor reflete o princípio que prioriza a geração de impacto real e resultados tangíveis, mantendo a coerência dos objetivos estabelecidos de forma constante? Pessoal, lembrem-se de uma coisa: efetividade não é gerar um impacto. Gerar impacto, lembre que gerar impacto está sempre voltado à eficácia. Geração de impacto real em resultados tangíveis está voltado à eficácia. Eficiência está voltado em economicidade. E efetividade está em erradicar alguma coisa, solucionar algum problema. Então, quando fala lá que obtenção de resultados concretos e duradouros, quais opções a seguir reflete o princípio que prioriza a geração de impacto real e resultado tangível, mantendo a coerência dos objetivos? É isso que fala a eficácia. Ela está sempre relacionada com alcançar resultados
e manter coerência ao longo do tempo. Não adianta nada fazer aquilo que foi solicitado se não há uma coerência. Então pensem nisso. É muito tranquilo quando nós pegamos a eficiência e a efetividade. Por quê? Eficiência e efetividade. Eficiência é quando você há uma economicidade, tanto de tempo como de valores. E efetividade é quando atende aquilo que foi solicitado, aquilo que foi proposto a ser feito. Quando fala coerência em objetivos, lembre-se sempre de eficácia. Então não é alcance. Ele colocou alcance para realmente você pensar lá que alcançar algum resultado. Com certeza não. Eficácia é exatamente o gabarito que eu acabei de posicionar vocês. Eficiência não, já posicionei também. Cumprimento, está falando de cumprimento aí, só poder cumprir alguma meta, está relacionado aí, né, com seguir algum procedimento, não tem nada a ver com a questão. E realização também não, porque pode estar associado a qualquer coisa, a ideia de produzir impacto tangível, ele tentou colocar que é realização, mas não é realização. Então o nosso gabarito realmente é eficácia, lembre-se disso. Lembre-se que são pontos que eu estou trazendo para vocês, que às vezes na hora da prova você vai passar perto. Na hora da prova cai uma questão, não, mas o Rodrigo falou que é tão fácil, eficácia é isso, eficiência, efetividade, mas pensem, isso são alguns pontos, e por isso que nós trazemos questões, às vezes com um gabarito mais bem elaborado, para realmente poder ajudar vocês. Vamos continuando de questão, porque aqui a gente não para, tá bom? Nós temos aí também um estudinho de caso, algumas alternativas, e vamos aí lendo a nossa questão. João e Maria foram designados para liderar projetos em um órgão governamental. A eles foi incumbida a tarefa de otimizar o processo de distribuição de recursos para comunidades carentes. João adotou medidas que não apenas garantiam a distribuição eficaz dos recursos, mas também conseguiriam fazer isso de maneira que deixou um impacto significativo na vida das pessoas beneficiadas. Maria, no entanto, embora tenha conseguido distribuir os recursos, não conseguiu gerar um impacto perceptivo nas comunidades atendidas. No contexto de administração pública, 3 princípios frequentemente discutidos são eficiência, eficácia e efetividade. Considerando a situação dos gestores João e Maria, qual dessas palavras corresponde ao princípio que se concentra em alcançar recurso desejado de maneira impactante e eficiente? Acabei de falar com vocês, falou de impacto, falou também de impacto e eficiente. Não pode ser a eficiência, gente, tem que começar a pensar nisso, não pode ser a eficiência. Quando fala de impactante, quando fala de eficiente, você vai falar junto. Quando fala impactante com eficiente, você vai falar aí que a eficácia e não a eficiência. Então a letra A já fala aí, ó, a letra A já fala que é eficiente, eu sei que não é. Está falando impactante e eficiente, não pode ser o eficiente, então não é o eficiente. Eficácia, exatamente como eu falei com vocês, é fazer o quê? Envolve alcançar resultado desejado de maneira impactante, de maneira eficiente, exatamente como eu posicionei vocês também na questão anterior. Então é eficácia. Efetividade não, adequação, ele realmente pensou muito aí e enrolou a gente, e desempenho também não, ele deu uma enrolada na gente aí. Tá vendo, pessoal? O eficaz, ele é um pouquinho mais abrangente. O eficaz, quando ele se junta com impacto e junta com eficiência, ele tem que ser eficaz e não eficiente. Quando junta o impacto, lá no enunciado começou a falar eficaz e começou a falar lá de impacto e começou a falar impacto com eficiência, lembre-se que é eficaz. Normalmente cai questões assim para você cair e jogar lá uma eficiência, tá bom? Então não vamos aí cair nessa pegadinha da banca. Vamos aí com mais uma questão. No contexto da administração pública, compreender a cultura organizacional é essencial para a compreensão das dinâmicas internas das interações entre os membros de uma instituição. A cultura organizacional é um conceito que abrange os valores, crenças, normas e práticas compartilhadas dentro de uma organização. Marque a alternativa correta que melhor define a cultura organizacional. Pessoal,
Eu sou muito fã de questões assim, porque o enunciado já traz para a gente um pouco da definição de cultura, e quando você for ver as alternativas, nós vamos pegar a definição de cultura organizacional. Lembre-se que cultura organizacional são pessoas, sensações que as pessoas internas, as pessoas que estão dentro da organização sentem, como elas veem a organização. Vamos aí das alternativas. Letra A. Um conjunto de procedimentos operacionais padrão que regulam as atividades de um órgão? Não é aí procedimento operacional padrão, né? Isso aí não tem nada a ver com cultura. Lembre-se que cultura fala de pessoas e sensações, né? Isso que fala de cultura. Letra B. As atividades cotidianas realizadas por indivíduos dentro de uma organização sem afetar sua dinâmica interna. Pessoal, cultura fala de dinâmica interna, cultura fala de coisa interna, de sensação, valor, sentimento. É isso que está envolvido com cultura, então com certeza também não é a letra B, né? Já não é a letra A, também não vai ser a letra B. Letra C. Um conjunto coletivo de valores, crenças, normas e práticas que moldam o comportamento, as interações dos membros da organização. Perfeito. Esse aí é o nosso gabarito corretíssimo, não tem nem o que falar, é a principal definição. Um conjunto coletivo de valores, crenças, normas e práticas que moldam o comportamento e as interações dos membros. Os membros, eles vão se interagir conforme essa cultura, que são alguns valores, algumas crenças, coisas que eles acreditam, que eles veem, que a organização tem, que vai de encontro aos valores deles e realmente moldam aí a interação entre os membros da organização. Vamos ver a letra D. A estratégia de marketing desenvolvida por um órgão governamental para promover suas iniciativas em projeto, nada a ver, né? Nada a ver aí, estratégia de marketing não é cultura. E a rotatividade natural de líderes e membros dentro de um órgão governamental, independentemente das mudanças políticas, também não. Essa última alternativa aí, eu quero trazer para vocês duas palavrinhas, duas ou três, que saem muito em concurso público. Uma delas é o turnover. O que seria o turnover? O turnover é essa rotatividade que fala aí na letra E. O que é esse turnover? É a rotatividade dos colaboradores, tanto que entram como que saem. Existem empresas que têm método de turnover para se preocupar se realmente os colaboradores estão felizes, por que está havendo essa rotatividade. Existe uma outra palavra que é o absenteísmo. O que é o absenteísmo? Absenteísmo é quando o colaborador começa a faltar ou mesmo chegar atrasado, sair cedo sem avisar. Então há esse absenteísmo. Toda vez que você ouvir a palavra absenteísmo, lembre-se que absenteísmo está voltado ao atraso de funcionário e à falta. Então, quando fala de absenteísmo, toma cuidado para às vezes não colocarem a palavra absenteísmo voltado para alguma coisa positiva. Absenteísmo não é positivo. E turnover é uma rotatividade. O turnover é positivo ou negativo? Depende. Se o seu turnover é baixo, é positivo. Se o seu turnover é alto, é negativo. E normalmente aquilo que é alto, a gente acha que é bom. Então, às vezes fala que o turnover de uma organização está alto e com isso os colaboradores estão mais felizes. Não. Se o turnover está alto, quer dizer que a rotatividade dos colaboradores também está alta. Quis trazer, não está na questão, mas pode vir em alguma questão e vocês passarem aperto na hora da prova. Estamos aqui para ajudar vocês. Vamos aí com mais uma questão? Dentro do contexto da administração organizacional, a cultura corporativa assume um papel vital na moldagem do ambiente de trabalho e na condução das interações entre os membros de uma equipe. Essa cultura engloba os valores, crenças, normas e práticas compartilhadas no seio de uma organização, exercendo influência sobre as atitudes dos indivíduos e a dinâmica interna. Analise as seguintes proposições e indique aquela que não está alinhada com o conceito de cultura organizacional. Eu sempre falo com vocês, pessoal, procurem sempre o texto, procurem sempre o enunciado. O texto motivacional ele é bom
mas vai lá no comando da questão. Qual que é o comando dessa questão? Você vai ler lá aquele texto motivacional, ele é lindo, fala palavras bonitas ali, mas só que olha só, o que está querendo saber mesmo é analise as seguintes proposições e indique aquela que não está alinhada com o conceito de cultura corporativa. A questão podia ser só isso. Aquele texto ali é às vezes para te deixar voando na hora da prova, ou então tomar um pouco do seu tempo. Procure e não se esqueça, olha lá, marquei de novo, ó. Não está alinhada, que é a incorreta. Aí você lê lá a alternativa A, vê que a cultura corporativa desempenha um papel na formação das atitudes dos membros, influenciando o modo como eles interagem na organização. Nossa, que tá certo! Aí você vai e marca, mas esse não é o gabarito, que é a incorreta. Então esse não é o nosso gabarito. Letra B. A cultura corporativa configura-se como um conjunto partilhado de valores? Sim. Crenças e práticas que contribuem para a identificação e coesão da equipe. Está correto, mas ele quer a incorreta, que é que não está alinhada, não é o nosso gabarito também. Letra C. A cultura corporativa desempenha um papel fundamental na definição da identidade da organização e na orientação das suas atividades do dia a dia? Correto também, não é aí o nosso gabarito também, a letra C. A cultura corporativa pode variar de uma organização para outra, refletindo as suas especificidades e trajetórias? Exatamente, tá certo. Pessoal, o que você está pegando aí é definição de cultura. Olha que questão mais rica, que te trouxe tantas informações e tanta teoria sobre cultura organizacional ou cultura corporativa, que é a mesma coisa, são sinônimos. Então, olha só o tanto de cultura que essa questão está trazendo para você. Olha o tanto de conhecimento. Vamos à letra E. A cultura corporativa não desempenha um papel significativo na promoção de um ambiente de trabalho produtivo e colaborativo. Ah, não, aí sim. Ela propõe, sim. Ela desempenha, sim, um papel significativo, sim. Por estar errado, esse sim é o nosso gabarito. Eu gosto muito de questões assim, quando a questão para nós estudarmos, né, que pede a incorreta, porque normalmente quando pede a incorreta são 5 alternativas, eu tenho 4 questões para me estudar, eu tenho 4 questões corretas para eu ler e aprender um pouco nessas questões. Isso é fantástico. Outra dica que eu dou para vocês, estude com essas questões que pedem a incorreta, que fala que não está alinhado, que são questões que trazem mais questões corretas do que questões incorretas, porque o que nós precisamos também é ter esse conhecimento de como que a sua banca traz as questões na hora da sua prova. É isso que eu quero que você tenha, eu quero que você tenha essa visão. Nós estamos aqui sempre para ajudar vocês. A nossa intenção é fazer com que você passe no seu concurso público, que você chegue lá e que você fique todo feliz, concursado e mandando mensagem para a gente. Gostou desse vídeo? Clica aqui, você curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. A nossa intenção é ajudar vocês e o que nós queremos de vocês é que vocês curtam e compartilhem esse vídeo e se inscrevam aqui no canal. Olha, eu vou ficando por aqui, deixo com vocês aqui, ó, o meu muito obrigado. Tem muito mais aula para vocês, estamos aqui sempre com aula para vocês, para ajudar vocês a chegar no seu concurso público. Eu fico por aqui, um forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau.